A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, louvado seja Deus. Aqui quem está cumprimentando é a irmã Tamires, pela misericórdia de Deus, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por esta linda, maravilhosa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu fico feliz e agradecida. Até aqui o Senhor tem me sustentado e está me sustentando. Meus irmãos e minhas irmãs, estarei deixando uma meditação para a amada igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Abre a vossa Bíblia. Louvado seja Deus. É tempo, meus irmãos, de meditar na palavra. É tempo de buscar, meus irmãos, a face de Deus. Louvado seja Deus. É tempo de fazer a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus. Os dias estão passando rápido. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos não estão percebendo, mas só aqueles que estão perseverando, está percebendo o que está acontecendo ao redor do mundo. É a palavra de Deus se cumprindo na terra. Deus ainda está usando os teus vasos pequenos para alertar para a igreja. Despertar, desperta, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, Ele está voltando. Muitos estão duvidando, muitos não estão acreditando e muitos estão brincando dentro da casa de Deus. Meus irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 até o 5, está escrito na santa palavra de Deus: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, soberano Deus e eterno Pai, Deus tremendo, Deus de glória. Eu me coloco na tua santa presença. Senhor meu Deus, eis-me aqui, Pai, esta fraca pessoa, que eu desça, que eu diminua, meu Pai, mas que o Senhor cresça. Diminua eu, Jesus, na tua santa presença, que eu me constranja, meu Senhor, mas que o Senhor cresça. Louvado seja Deus. Vai tirando de mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Vai tirando de mim, meu Pai, toda a soberba, vanglória. Oh, Espírito Santo de Deus,
Me capacita na palavra, me ensina, meu Pai, a entender a tua santa palavra. Louvado seja Deus. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Deus tremendo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus está falando a fidelidade, a diligência, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor está falando na palavra que nós, como conhecedores da palavra, temos que ser fiel ao Senhor Jesus. Temos que ser fiel ao nosso Senhor, meus irmãos, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus, fazendo o ID do Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós somos falhos, nós somos pecadores, meus irmãos. A nossa carne, meus irmãos, ela só quer, meus irmãos, ficar acomodada no canto. Nós, meus irmãos, só queremos ficar ali acomodados, só comendo e bebendo, no conforto, no bem bom. Mas nós não podemos esquecer que tem almas que estão sofrendo nas garras do inimigo. Tem almas, meus irmãos, que está clamando e gemendo por misericórdia, precisando de ajuda, precisando de um socorro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, às vezes nós estamos ali, meus irmãos, dentro de casa, em quatro paredes, orando ali, meditando a palavra, dormindo, acomodadinho ali. Mas Deus, meus irmãos, quer usar nós, meus irmãos. Deus quer usar quer usar vocês, para através de vocês, vidas lá fora ser libertas. Louvado seja Deus. O Senhor está falando aqui da palavra. Pregue a palavra. Que pregues a palavra. Deus está mandando nós pregar a palavra a tempo e fora de tempo, meus irmãos. Temos que pregar a palavra, meus irmãos, antes da vinda do Senhor. Antes do Senhor vir buscar a tua igreja, nós temos que pregar a palavra verdadeira, a palavra que liberta, a palavra que confronta o pecado. Louvado seja Deus. Não é aquela palavra de conforto, aquela palavra de massagear, não, meus irmãos. Estamos vivendo nos dias difíceis, complicado. As pessoas estão em busca de fama, estão em busca de dinheiro, de conforto. Está esquecendo de buscar a Deus, está esquecendo de tirar um tempo para Deus. As pessoas, meus irmãos, nós não está tendo tempo para Deus. Está deixando Deus em último lugar. Muitos, meus irmãos, estão buscando as coisas materiais, está buscando as coisas financeiras e não está tendo tempo para cultuar a Deus, não está tendo tempo para buscar a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quantas pessoas estão sendo ingratos. Deus abre porta de emprego, Deus dá trabalho, Deus dá saúde, e a pessoa não tem o tempo de agradecer. Nós temos que tirar o nosso tempo para agradecer a Deus. Louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deus, Ele está falando para nós que já conhecemos a palavra, para que não venha guardar para nós, mas sim compartilhar a palavra, compartilhar o pão,
A Bíblia, a palavra de Deus é o pão. Quantas almas sedentas com fome e com sede da palavra, e não tem ninguém que vai lá pregar a palavra. Louvado seja Deus, é para pregar a tempo e fora de tempo. É para pregar, meus irmãos, a palavra, mas tem que pregar não só a rosa, não só a beleza, mas sim o espinho. Toda rosa bonita tem um espinho para crescer. Aquela rosa para crescer, a galha dela é espinhosa. É espinhosa, meus irmãos. E não é qualquer um que pode tocar numa flor e arrancar, não, porque ela é espinhosa. A palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que pregar. Temos que perdão, meus irmãos, temos que exortar com longanimidade, com amor, pregar a palavra com amor, mas não é para pregar a palavra para ficar julgando o irmão, não. Não é pegar a Bíblia e ficar jogando na cara do irmão, não. É para pregar a palavra com amor. Levar a palavra com amor para aquela alma necessitada. Temos que pregar com sabedoria a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é com a vida desconcertada, no pecado, no erro. Ir lá e pregar a palavra com a vida desconcertada, não. Temos que estar com a vida no altar. Temos que ter comunhão e intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus não é para ser pregada de qualquer jeito, não, de qualquer maneira, não. Louvado seja Deus. Meus irmãos, temos que pregar tempo e fora de tempo. Há tempo dentro da igreja. Pregar na igreja, pregar lá fora, onde você for, pregar a palavra. Louvado seja Deus. Não dá mais tempo. O relógio de Deus, o tempo está acabando. A porta da graça vai se fechar a qualquer momento. E muitos não estão preparados para entrar. Muitos não querem largar o conforto. Muitos não querem largar a abundância, a riqueza, para servir, para seguir a Jesus. Louvado seja Deus. A rosa ela é linda, mas ela tem espinho. Louvado seja Deus. Deus quer que nós venha pregar a palavra. Mas pregue com sabedoria, pregue com amor a palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta. Louvado seja Deus. Quantos estão subindo no altar santo do Senhor, pregando a palavra, mas está ali apontando, julgando? Louvado seja Deus. Não é assim. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que coloca as palavras. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer que nós venha pregar a doutrina. Pregue a doutrina santa do Senhor. Louvado seja Deus. A maioria das igrejas não está mais pregando a doutrina santa de Deus, a doutrina verdadeira que Deus deixou. Está liberando o pecado, mas não está pregando a palavra, a doutrina. Tirou a doutrina do Senhor e colocou a vaidade, o mundanismo. Antigamente as igrejas eram diferentes. Eu lembro quando eu era católica, eu ia visitar uma igreja evangélica, era diferente a vestimenta das irmãs. Aquelas irmãs do coque na cabeça, elas vestiam umas roupas decentes de doutrina. As missionárias vestiam uns conjuntos de roupa diferente.
de doutrina. Hoje você olha para uma mulher que diz que é cristã. Eu sou missionária. Quando você olha para a mulher, quando você olha para aquela pessoa, não tem cara de ser missionária, porque missionária tem a missão de levar a palavra. Missionária tem a missão de levar a palavra. Quantos têm um nome, um chamado, um cargo de missionária está dentro de casa? Eu sou missionária fulana de tal, mas está dentro de casa, está dentro de 4 paredes numa igreja. O que adianta ter o nome de missionária, mas não faz o ID do Senhor? O que adianta ter um chamado, um nome de pastor, mas não prega a doutrina santa de Deus, o que está na palavra? Quantos pastores que não pregam mais a palavra verdadeira, que não pregam mais contra o pecado, contra a vaidade? Está liberando tudo, agora liberou tudo dentro da casa de Deus. O homem pode liberar tudo, mas a palavra de Deus não. Deus não liberou a vaidade. Deus não liberou o salto alto. Deus não liberou as coisas mundanas dentro da casa de Deus. Que não estava falando, as igrejas antigamente era diferente das de hoje. Você entra numa igreja, você não sabe mais se é uma igreja ou é um desfile de passarela. Tanta vaidade. Meus irmãos, eu sei que não é fácil. Louvado seja Deus, mas o inimigo, meus irmãos, colocou uma cegueira para que as pessoas não possam ouvir a verdade. O inimigo, meus irmãos, está colocando cegueira nas pessoas. E quando Deus usa um pequeno para exortar, os grandões cortam aquele pequeno e não deixa mais. Não dá mais oportunidade para aquele irmão, para aquela irmãzinha, porque a irmãzinha está pregando contra o pecado, está futucando a ferida deles. Se pregar contra o pecado, está futucando a ferida, está machucando eles. Eles não gostam. Eles não gostam de doutrina. Louvado seja Deus, quantas pessoas estão mudando, estão largando a doutrina. Mas Deus falou para pregar a doutrina. Pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Tem que ter doutrina na palavra de Deus. Tem que ter doutrina, tem que pregar a verdade, tem que pregar cajado, tem que pregar amor, mas tem que pregar a verdade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, porque já estamos em tempo agora. Aqui a palavra de Deus fala assim, porque virão tempo que não suportarão a doutrina, a sã doutrina. Já está acontecendo. Já está se cumprindo a palavra de Deus. Muitos não estão suportando mais ouvir a sã doutrina. Tá machucando o ouvido deles quando fala de doutrina. Quando fala culto de doutrina, não vem não. Dá para contar nos dedos quantas pessoas vão para o culto de doutrina. Não quer ser corrigido não. Não quer que pregue contra a lascívia não. Não quer que pregue contra o segundo, terceiro casamento, contra a masturbação. Não quer que pregue não. Quando fala de doutrina, parece que está machucando. Louvado seja Deus. Estão colocando comichões nos ouvidos. Eles não querem mais ouvir a verdade. Louvado seja Deus, não quer mais ouvir a verdade. Jesus Cristo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A qualquer momento vamos ouvir o som da trombeta. Temos que estar preparados.
Mas antes temos que estar levando a palavra, pregando a palavra, fazendo o ID do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, já liberaram as portas largas, já liberou tudo. A igreja, em vez de ajudar os irmãos a se libertar do mundo, está trazendo o mundo para dentro da igreja, para atrair o mundo para dentro da igreja. Como é que aquela alma vai se libertar das coisas do mundo se está ouvindo o mundo dentro da igreja? A casa de Deus é casa de oração. Quando Jesus Cristo chegou no templo com os discípulos, ele viu aquele monte de gente ali vendendo, comercializando. Jesus não gostou, Jesus começou a derrubar as mesas, as coisas, e as pessoas começaram a ficar nervosas, a ficar com raiva, falando que Jesus estava doido. Jesus não estava doido não, Jesus estava irado, por quê? Porque aquelas pessoas estavam vendendo dentro da casa de Deus, em vez de estar orando, em vez de estar buscando, estava vendendo coisas na casa de Deus. Casa de Deus, casa de oração, é um lugar que é separado para adorar a Deus. Mas hoje, muitos estão fazendo igreja para ser adorado, para ser exaltado. Em vez de adorar a Deus, fazer um culto racional, um culto dedicado para Deus, estão querendo glória das pessoas para eles. Louvado seja Deus, está querendo aplausos para eles, fama, vendendo a palavra de Deus, vendendo a santa palavra de Deus. Em vez de pregar a verdade, em vez de pregar contra o pecado, para que almas venham a ser libertas, quantas almas estão acorrentadas? Quantas almas estão acorrentadas pelo mal, pelas trevas, precisando de socorro, e quando chega na igreja, ele está ali pregando a bênção, recebe a bênção com a pessoa desconcertada, recebe a bênção, a pessoa ali precisando de uma libertação, precisando de ouvir uma palavra, está pregando prosperidade, campanha da prosperidade. Louvado seja Deus. Não está tendo mais o culto de libertação. As pessoas entram, em vez de sair liberta, sai pior. Louvado seja Deus. Não está tendo mais doutrina na casa de Deus. Não está pregando mais contra as coisas do mundo. Assim como João Batista pregava contra o pecado, ele pregava contra o adultério, contra a fornicação. Ele pregava ali e falava. Não está mais pregando. Hoje é raridade. Você ouvir um pastor pregar doutrina é raridade. A maioria das pessoas não quer mais, não quer. As pessoas não querem mais ouvir a doutrina. Não quer largar o batom, não quer largar a chapinha, não quer largar a vaidade, a televisão, as redes sociais. Se você, minha irmã, meu irmão, não consegue largar o WhatsApp, não consegue largar a vaidade, como é que vai suportar o que vai vir daqui para frente? Temos que renunciar tudo por amor a Jesus, largar tudo que é deste mundo para servir Jesus. Não podemos nos apegar em nada, não podemos nos apegar em coisas materiais, nem em filhos, nem em marido, nem em parente, nem em aderente, nem em nada. Somente no Pai.
A nossa salvação é individual. Cada uma lute pela sua. Mas pregue a palavra. Fale de Jesus. A palavra de Deus está falando comigo também. A palavra de Deus está falando no meu coração. As pessoas não querem nada com Deus. Quando você passa na rua no final de semana, você só vê pessoas ali, bebendo, gastando dinheiro com coisas fúteis, trazendo destruição para dentro do teu lar. Quantas famílias sendo destruídas. Louvado seja Deus, quantas almas, quando eu passo nas ruas, meus irmãos, eu vejo aquelas almas ali, tudo ali é almas. Tudo é almas ali, E Jesus Cristo derramou seu sangue ali por nós, por mim, por você e por aquelas almas ali, Jesus Cristo, quando ele veio, ele andava no meio dos pecadores, porque os pecadores precisavam, eles estavam doentes, precisavam ser curados. Jesus Cristo não veio para ficar no meio dos sãos, mas sim dos doentes. E eu olho e falo assim, meu Deus, tem misericórdia dessas almas. Tem misericórdia dessas almas libertas, Senhor. Meus irmãos, as pessoas não estão mais acreditando na volta de Jesus. A maioria não está mais acreditando. Elas só querem saber de se divertir, de gastar, de farrear, de beber, igual no tempo de Noé. Noé pregava, Noé falava, Jesus está voltando. Noé falava assim, a arca vai se fechar, vai vir um dilúvio, vai acabar com tudo aqui. E eles riam de Noé, porque eles não acreditavam que isso ia acontecer. Muitos anos sem chover naquele lugar, mas por causa do pecado, da rebeldia, daquele povo, Deus ficou irado com aquele povo, porque ele só queria idolatrar a imagem, queria beber, farrear, e não queria nada com Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim é hoje, estamos vendo um tempo pior que Noé, muito pior. As pessoas estão brincando com a palavra de Deus. As pessoas estão zombando das coisas de Deus, estão rindo. Mas ai desses aí que se não se arrepender. Ai desses aí que se não se arrepender antes. Louvado seja Deus. Porque virão tempo em que não suportarão a doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles não querem mais pregar a doutrina, está colocando teologia, está colocando doutrinas que não é de Deus, estão amontoando para si doutores como se fosse Deus. Louvado seja Deus. Estão idolatrando as coisas do mundo. Está idolatrando as coisas deste mundo, está esquecendo de Deus. Mas Deus, ele não esqueceu de nós. E Deus, ele vai enviar o teu único filho para vir levar nós para a glória. Aquele que estiver preparado vai subir. Aquele que estiver com as tuas vestes lavadas no sangue do Cordeiro vai subir. Aquele que estiver com boas obras, perseverando, buscando, de coração, de corpo e alma e espírito, vai subir. Mas aquele que o Senhor topar, quando o Senhor vier e topar, praticando más obras, fazendo mal, vai ficar e vai se arrepender, será tarde. Porque Deus deu oportunidade. Deus deu oportunidade para aquela pessoa. Deus enviou vasos para pregar a palavra para aquela pessoa. Ela não quis dar ouvido à palavra de Deus.
Ela recusou a palavra de Deus, ela recusou Jesus. Quem negar Jesus naquele grande dia, Jesus vai, ó, afaste-se de mim porque eu não conheço. Porque não conheço. Muitos estão fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, mas na vaidade, no pecado, achando que está agradando a Deus, mas não está. Louvado seja Deus. E muitos desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vão desviar os ouvidos, não vai querer mais ouvir a verdade. Vai achar que a verdade é mentira, não vai mais acreditar na verdade. Não vai querer ouvir a verdade, porque a verdade de Deus que liberta, a palavra de Deus é a verdade que liberta. Eles não querem ser libertos, porque está com os ouvidos tampados, está com os olhos cegos espiritualmente, porque o inimigo já tomou conta. Já tomou conta daqueles que não quer nada com Deus. Louvado seja Deus. Muitos que conhecem a palavra, desviou. Outros que era de doutrina não é mais. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos não quer mais ouvir a verdade? Dando ouvido às fábulas, a coisas do mundo, a idolatria, acreditando em coisas do mundo, esquecendo de Deus, o Criador do céu e da terra, em tudo que há. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque Deus, por causa da infinita misericórdia de Deus. Quantos estão aí no mundo? Se não fosse a misericórdia de Deus, nem estaria mais aí, porque o inimigo está rodeando, branindo ali para tragar. Louvado seja Deus. Mas o Senhor falou aqui no versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, vigia, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, persevera. Vamos sofrer aflições, já estamos sofrendo aflições aqui na terra, por causa da palavra, por causa da doutrina. Vamos ser perseguidos por causa do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, aquele que confronta o pecado. Vamos ser perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Aqueles que pregam a verdade, que pregam a doutrina, que pregam a justiça, vai ser perseguido, vai sofrer aflições. Mas Deus mandou nós perseverar. Louvado seja Deus. Para que nós venhamos fazer a obra, assim como de um evangelista. Cumpre o teu chamado. Passando por dores, por perseguição, por calúnia, por aflição. Mas cumpre o teu chamado fazendo a obra de Deus. Persevera até o fim, até o último fôlego de vida. Até o Senhor Jesus voltar. Persevera. Passa o que passar. Passa a luta, passa a prova, mas persevera no jejum, na oração, na vigilância. Sede sóbrio em tudo. Seja vigilante em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Persevera, meus irmãos. Vamos perseverar. Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.